Quando Alexandre convidou Viviane para uma viagem de trabalho à Fortaleza, ela achou que seria só mais um projeto importante. Mas entre reuniões, olhares e silêncios, nasceriam paixões, segredos e uma batalha que os dois teriam que enfrentar lado a lado e da qual nenhum sairia igual. Prepare o coração, porque alguns convites escondem tudo o que o destino planejou. O ar da manhã trazia um frio constante e úmido em Curitiba. Viviane Souza apertou o casaco e subiu os degraus da sede da Vortex Desenvolvimento Urbano, com o caderno vermelho preso contra o peito. Era sempre a primeira a chegar, hábito que misturava disciplina e necessidade de silêncio antes que o dia começasse a gritar planilhas. Assistente de diretoria, tinha a habilidade de resolver tudo sem ser lembrada, e uma paciência que já começava a se desgastar. O andar ainda dormia quando ela acendeu as luzes. O som dos computadores ligando encheu a sala como um coro mecânico. Abriu o caderno na primeira página livre e rabiscou uma frase curta, sua espécie de oração particular. Respirar antes de reagir. Ultimamente, precisava se lembrar disso com frequência. Poucos minutos depois, o som firme de passos surgiu no corredor. Alexandre Torres, diretor regional da Vortex, surgiu com a pontualidade de quem nunca se atrasa nem para os próprios pensamentos. Tinha o costume de ajeitar a caneta tinteiro no bolso do paletó antes de falar, como se cada palavra merecesse preparo. Bom dia, Viviane. O relatório de desempenho está pronto? Está, mas a nova planilha não carregou. O sistema congelou ontem à noite. Congelou? Ele franziu o senho. Igual ao clima. E, pelo visto, com a mesma vontade de mudar. Por um instante, o olhar dele se suavizou, quase um sorriso, logo substituído pela seriedade de sempre. Viviane baixou os olhos, tentando esconder o leve prazer de tê-lo desarmado, mesmo que por segundos. Mariana Lopes, analista de marketing e amiga inseparável, apareceu com uma pilha de papéis e o humor habitual. Vocês dois já começaram o campeonato de frases tensas? Posso apostar no empate. Viviane riu, e Alexandre apenas pigarreou, preferindo o refúgio do profissionalismo. O relógio marcava 9 horas, quando o telefone de Viviane vibrou. O nome Vó Elza piscava na tela. Atendeu rápido, baixando o tom de voz. Oi, vó. Tudo bem? Tudo ótimo, minha filha. Só te liguei para avisar que sonhei contigo numa praia. Será que vem mar por aí? Mar. Só se for de planilhas. Então revisa o sonho, porque a vida gosta de dar spoiler pelos detalhes. Viviane sorriu, agradeceu e desligou. O comentário ficou rodando na cabeça dela como uma música suave demais para ser ignorada. Durante a manhã, a empresa girava no ritmo conhecido. Reuniões curtas, e-mails longos, café sempre frio. O som das teclas preenchia o ambiente, misturado ao zumbido constante do ar-condicionado. Alexandre passava de mesa em mesa, resolvendo pendências com calma matemática. De perto, era o retrato da disciplina. De longe, a imagem perfeita de alguém inalcançável. Ela observava os gestos dele, o modo como segurava os relatórios, como corrigia os números com o olhar antes mesmo de abrir a boca. Havia algo quase hipnótico naquela precisão, algo que provocava irritação e curiosidade ao mesmo tempo. Tá pensando no chefe de novo, cochichou Mariana, surgindo às costas dela. Tô pensando no orçamento, respondeu rápido, fechando o caderno. Claro, e eu tô pensando em virar atleta de triatlo. Viviane segurou o riso. Gostava da leveza de Mariana, da forma como a amiga transformava a rotina dura em algo menos pesado. Era o tipo de humor que a fazia lembrar de casa, de Dona Elza, e do cheiro de bolo de fubá nas tardes de domingo. O dia seguiu entre planilhas e relatórios, até que a luz lá fora começou a mudar de tom. O cinza da manhã deu lugar a um azul indeciso, e o reflexo da cidade no vidro devolveu a ela uma imagem que não reconhecia completamente. O rosto cansado, os olhos atentos demais, o sorriso que só aparecia para os outros. Quando o relógio marcou 7h30, o prédio já estava quase vazio. Viviane fechou o notebook,
Organizou os papéis e ficou olhando o reflexo da própria silhueta na janela. O vento batia leve, fazendo as cortinas balançarem. Lá embaixo, as luzes dos carros riscavam a avenida como linhas de um mapa que ela nunca tinha coragem de seguir. Pegou o caderno vermelho e escreveu sem pensar: fazer algo diferente amanhã. A frase parecia pequena demais para a inquietação que sentia, mas foi o bastante. Por dentro algo se moveu. Talvez curiosidade, talvez coragem, talvez o simples desejo de parar de se esconder atrás de eficiência. No caminho de casa, o rádio do carro tocava uma música antiga. Viviane nem percebeu a letra, apenas o ritmo suave que combinava com a chuva fina batendo no para-brisa. Pensou no olhar rápido de Alexandre mais cedo, na quase risada que ele conteve, no jeito como ele parecia notar tudo e, ao mesmo tempo, nada. Quando estacionou em frente ao prédio, ficou um instante dentro do carro, respirando fundo. As luzes da cidade piscavam refletidas no vidro e ela teve a sensação de estar prestes a atravessar uma fronteira invisível. Subiu para o apartamento ainda com o casaco molhado. Deixou as chaves sobre a mesa e se olhou no espelho do corredor. A mesma expressão de sempre, mas algo novo nos olhos. Uma faísca leve, quase imperceptível, mas viva. Sorriu, um sorriso pequeno, porém verdadeiro. E sem perceber, naquele instante comum de uma noite fria, Viviane deu o primeiro passo para fora da vida previsível que sempre conheceu. Mas ela não fazia ideia de que aquele simples gesto, um sorriso diante do próprio reflexo, seria o início de uma mudança tão intensa que nem o frio de Curitiba conseguiria conter. Na manhã seguinte, a chuva caía sem pressa, desenhando riscos transparentes nos vidros do edifício. No escritório, as luzes brancas deixavam tudo com aparência de ordem excessiva. Viviane ajeitou o casaco na cadeira e respirou fundo antes de ligar o computador. Mariana surgiu logo depois, equilibrando duas pastas e o mesmo humor que a salvava das segundas-feiras. "Dormiu?" perguntou com olhar desconfiado. "Dormi com a planilha, acordei com o orçamento", respondeu Viviane sorrindo. "Que relacionamento saudável. A Vortex devia incluir terapia no pacote de benefícios." As duas riram baixo. O som discreto da porta abrindo interrompeu o momento. Alexandre Torres entrou com o habitual ar de quem trazia o dia inteiro dentro da cabeça. O terno escuro contrastava com a luz fria e o perfume amadeirado antecedeu as palavras. "Bom dia", disse direto. "Bom dia, diretor", respondeu Viviane controlando o tom. "Preciso falar com você. Sala de reuniões." O olhar rápido que ele lançou foi quase neutro, mas havia algo ali. Uma atenção silenciosa, como quem observa um detalhe pela primeira vez. Viviane trocou um olhar com Mariana, que levantou as sobrancelhas em um gesto de boa sorte silencioso. Na sala, o ar-condicionado exagerava na temperatura. Alexandre pousou uma pasta azul sobre a mesa e acionou o projetor. A Vortex foi convidada para o Congresso Nacional de Desenvolvimento Sustentável. Vai ser em Fortaleza semana que vem. Viviane anotava tudo com concentração, sem perceber que ele observava a precisão de cada gesto. "Quero que você me acompanhe", completou. Ela ergueu os olhos surpresa. "Eu?" "Sim. Você conhece o projeto de expansão de memória. Preciso de alguém que saiba traduzir esses números em algo humano." O elogio veio disfarçado de lógica, mas o impacto foi imediato. Viviane tentou soar casual. "Entendido. Quantos dias?" 4. Chegamos na segunda, voltamos na quinta." Houve uma pausa curta. O ar parecia mais denso. "Tudo bem", respondeu ela, forçando leveza. "Prometo não bronzear o relatório." Alexandre conteve um sorriso. "Espero que o relatório resista melhor ao calor do que a equipe." A conversa terminou ali, mas o silêncio que ficou parecia ter muito a dizer. De volta à mesa, Viviane encontrou Mariana quase vibrando de curiosidade. "E então?" perguntou, fingindo arrumar papéis. "Viagem a trabalho. Fortaleza, segunda-feira." "Trabalho? 4 dias à beira-mar com o diretor Gato? Isso é teste de resistência emocional, não projeto corporativo."
Viviane riu, balançando a cabeça. Você e suas teorias. O aviso que se voltar apaixonada. Vai ter planilha até no coração. O resto do expediente correu lento. Alexandre passou algumas vezes pelo setor, trocando instruções rápidas. Cada vez que se aproximava, o som de sua voz parecia alterar a temperatura ao redor. Viviane tentava se concentrar nos gráficos, mas o pensamento teimava em escapar, criando imagens de sol, areia e olhares longos demais para reuniões. Às 6, o céu já escurecia. Mariana se despediu deixando um recado divertido. Boa sorte com o diretor bonitão e com o calor. Um dos dois vai te deixar suando. Viviane esperou o andar esvaziar e então levantou. Guardou o caderno vermelho na bolsa e ficou um instante parada diante da janela. A chuva fina continuava insistente. As luzes da cidade pareciam piscando em ritmo de expectativa. Pegou o telefone e digitou uma mensagem curta para a avó. Vó, lembra do sonho com a praia? Acho que ele vai acontecer. Encostou o celular na mesa e suspirou. Não sabia se o que sentia era medo ou curiosidade, mas alguma coisa dentro dela começava a se mover, como se o frio de Curitiba não conseguisse conter a vontade de mudança que crescia devagar. E enquanto observava as gotas escorrendo pelo vidro, Viviane não imaginava que aquele simples convite profissional se tornaria o bilhete de ida para a maior reviravolta da sua vida, e que o destino, discreto como aquela chuva, já tinha começado a escrever a próxima página. 3 dias depois, em Fortaleza, o ar quente e o cheiro salgado do mar pairavam no aeroporto, trazendo a sensação de que o inverno de Curitiba tinha ficado a quilômetros de distância. Viviane ajeitou a bolsa no ombro e olhou pela janela do saguão, onde o sol batia forte demais para quem estava acostumada à névoa. Tudo ali parecia mais vivo. As cores, as vozes, até o tempo parecia andar com outro ritmo. Sentiu o suor escorrer pela nuca e riu sozinha. Era estranho e libertador ao mesmo tempo. Alexandre caminhava alguns passos à frente, revisando no celular a agenda de reuniões. Mesmo sob o calor, continuava com o paletó fechado, como se o calor tivesse medo de se aproximar dele. Quando percebeu o olhar curioso dela, arqueou uma sobrancelha. Muito quente para você? Só um pouco. Acho que o sol daqui não recebeu o memorando do clima corporativo. Ele deu um sorriso breve, o suficiente para deixar o ar mais leve. O carro da empresa local os aguardava. O caminho até o hotel foi silencioso, com o mar à direita e uma sequência de coqueiros que pareciam acenar para os recém-chegados. Viviane olhava tudo pela janela, tentando guardar o som das ondas e o brilho do horizonte. Fazia tempo que não se sentia tão fora de controle e, curiosamente, não queria estar no comando. Ao chegar, o hotel impressionava pela vista. A varanda principal se abria diretamente para o azul intenso. Alexandre agradeceu ao recepcionista com a polidez habitual e virou-se para ela. Descanse um pouco. Temos uma reunião às 18. Certo. E obrigada por ter me trazido. Você merece estar aqui, Viviane. É uma das poucas pessoas que fazem o projeto respirar. A sinceridade o surpreendeu tanto quanto a ela. Ficaram em silêncio por um segundo longo demais, até que ele desviou o olhar para a prancheta e subiu para o quarto dele. Sozinha, Viviane ficou alguns instantes parada no saguão. O corpo inteiro parecia pulsar com o contraste entre o ar frio da recepção e o calor que entrava pelas portas de vidro. Quando finalmente entrou no quarto, abriu as cortinas e deixou a luz inundar o espaço. O barulho do mar preencheu o ambiente como uma melodia antiga. Tirou os sapatos, andou descalça até a varanda e encostou as mãos no parapeito. A brisa morna trouxe o cheiro de sal e a sensação de que o mundo estava em outro compasso. A lembrança do olhar de Alexandre na recepção voltou sem ser chamada, e ela balançou a cabeça, tentando afastar o pensamento. O celular vibrou. Era uma mensagem de Mariana. Já bronzeou o chefe ou ainda está em fase de reconhecimento de terreno? Viviane riu sozinha e respondeu. Por enquanto, só tentando não derreter. O som da notificação seguinte foi instantâneo. Cuidado com o sol e com o olhar dele.
deitou na cama, ainda rindo. O riso logo se transformou num suspiro demorado. A sensação era de estar em território desconhecido, e não apenas por causa da cidade. Às 18 em ponto, desceu para a reunião. O salão de convenções tinha ar-condicionado demais, e o contraste entre o frio artificial e o calor lá de fora criava um clima de expectativa. Henrique Prado, gerente de projetos da Vortex, circulava pelos corredores do Congresso com a calma de quem sabe ser observado. Cumprimentou Alexandre com um aperto de mão demorado demais. "Este é Henrique Prado", apresentou ele. "Vai acompanhar as etapas de investimento." "Prazer", disse Viviane, estendendo a mão. "O prazer é meu", respondeu o homem, com um sorriso que demorou mais que o necessário. Alexandre observou a cena em silêncio, o olhar atento demais para parecer distraído. Durante a reunião, Viviane percebeu que ele raramente tirava os olhos dela, mesmo enquanto Henrique falava. As apresentações seguiram até o início da noite. Quando saíram, o ar quente os envolveu de novo. "Vai jantar com o grupo?" perguntou Alexandre. "Acho que prefiro comer algo leve no quarto." "Certo. Descanse. Amanhã o dia começa cedo." A despedida soou profissional, mas havia algo diferente no tom. O silêncio que ficou entre eles durou o tempo de um olhar. Viviane subiu no elevador, encostando-se à parede espelhada. O reflexo mostrava o rosto levemente corado, os cabelos desalinhados pela brisa e uma expressão que misturava surpresa e contentamento. Tinha viajado por causa de planilhas, mas começava a desconfiar que havia algo mais em jogo. No quarto, a varanda continuava aberta. A lua já surgia no horizonte, recortando o mar em faixas prateadas. Ela apoiou o caderno vermelho no colo e escreveu: "Primeiro dia, tudo diferente. E eu também." Ficou ali, olhando o mar por longos minutos. O som das ondas parecia conversar com o coração. Um ritmo novo, calmo, mas irresistivelmente profundo. E o que Viviane ainda não percebia era que aquele novo ritmo não vinha do mar lá fora, e sim do encontro que começava a se formar, discreto, inevitável, entre dois mundos que jamais planejavam se misturar. O ar quente da noite fazia o ar-condicionado lutar em vão, e o som distante das ondas parecia entrar pelas frestas da janela. Viviane observava o reflexo do próprio rosto no copo d'água, enquanto os convidados se dispersavam. O jantar de encerramento do seminário parecia interminável, e o brilho dos lustres dourados deixava tudo com um ar de teatro antigo. Ela sentia o peso do dia, mas também um tipo de ansiedade que não tinha nome, algo entre cansaço e curiosidade. Alexandre conversava com um grupo de investidores a poucos metros. O tom firme da voz dele se misturava à risada discreta de Henrique, que fazia questão de se manter próximo, lançando comentários que soavam gentis, mas vinham temperados com veneno. "Está tudo certo com a apresentação de amanhã?" perguntou Henrique, girando a taça de vinho, o olhar preso no rosto dela. "Está sim. Só quero revisar alguns pontos antes de dormir", respondeu Viviane, tentando soar distraída. Perfeccionismo em pessoa. Ele sorriu de canto, num tom entre elogio e desafio. Viviane forçou um sorriso e desviou o olhar. Sentia-se desconfortável com aquele jogo silencioso que Henrique insistia em manter, como se cada frase dele fosse uma provocação calculada. Do outro lado da mesa, Alexandre fingia não notar a cena, mas o olhar fixo traía um incômodo crescente. Ele conhecia aquele tipo de ironia disfarçada, já a tinha usado muitas vezes em negociações, e ver Henrique aplicando o mesmo tom em Viviane o fazia prender a respiração. Quando os pratos principais chegaram, a conversa se diluiu em cortesias. Viviane mal provou da comida. A música ambiente era suave e as risadas pareciam ecoar num salão maior do que realmente era. A cada instante, o olhar dela se encontrava com o de Alexandre, e em cada encontro, um pequeno silêncio surgia entre eles, cheio de algo que ambos fingiam não entender. "Parece que o calor te deixou pensativa", disse Alexandre, depois que todos começaram a se dispersar. Viviane riu de leve.
É o calor e talvez a quantidade de formalidade por metro quadrado. Ele sorriu. E o que você faz quando a formalidade sufoca? Eu falo menos e observo mais. Então deve estar colecionando segredos. O riso dela saiu baixo, como se não quisesse chamar atenção. Havia uma leveza nova ali, um jogo de palavras que os dois fingiam não estar jogando. A tensão, porém, não vinha das frases, mas das pausas entre elas. Henrique se aproximou devagar, interrompendo a atmosfera. Alexandre, parece que o diretor de São Paulo quer conversar com você. O tom era educado, mas o sorriso era falso demais para passar despercebido. Agora? Perguntou Alexandre. Ele está no hall. Disse que é rápido. Alexandre assentiu, respirou fundo e olhou para Viviane. Te encontro daqui a pouco? Claro, respondeu ela, mantendo a compostura. Quando ele se afastou, Viviane sentiu o ar ficar mais denso. Henrique se inclinou um pouco mais, mantendo a voz baixa. Sabe, você tem algo que me lembra o início da minha carreira. Essa vontade de mostrar o que pode fazer. Ele fez uma pausa curta, observando o rosto dela. Só espero que saiba escolher em quem confiar. Viviane pousou o guardanapo com calma. Costumo confiar em quem não precisa me avisar disso. Por um instante, o silêncio foi quase palpável. Henrique ergueu as sobrancelhas como quem aprecia uma resposta afiada. Mas o olhar escureceu logo depois. Inteligente e corajosa. Combinação perigosa. Ela apenas sorriu. Perigosa é a calma de quem já entendeu o jogo, pensou. Quando Alexandre voltou, encontrou os dois em silêncio. Ele se aproximou e, num gesto automático, puxou a cadeira dela levemente para trás, abrindo espaço com gentileza. Está pronta? Podemos ir. Viviane assentiu e levantou-se. O toque breve na mão dele, ao ajudá-la, pareceu concentrar toda a eletricidade que o jantar inteiro tentou disfarçar. A respiração dela falhou por um segundo, e Alexandre sentiu o mesmo no peito. Um tropeço interno que nenhum deles esperava. Enquanto desciam pelo corredor do hotel, o som distante das ondas voltava a preencher o espaço. O corredor cheirava a flores misturadas ao perfume dele, discreto e amadeirado. O silêncio entre os dois não era desconfortável. Era cheio. Cada passo era um diálogo mudo. Ao chegarem ao saguão, Viviane virou-se para se despedir, mas Alexandre hesitou. Vai revisar a apresentação agora? Perguntou num tom baixo. Provavelmente. Você também deveria descansar. Difícil dormir com tanto barulho lá fora. Ela riu. É só o mar. Ou talvez não. O olhar dele sustentou o dela. O silêncio durou um segundo a mais do que o habitual. Viviane desviou, tentando encerrar a conversa com um aceno. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Viviane. Ele ficou parado por um instante, observando-a entrar no elevador. Quando as portas se fecharam, soltou um suspiro, o tipo de som que ninguém escuta, a confissão de quem perdeu uma batalha interna. Viviane, dentro do elevador, se viu refletida no espelho metálico, passou a mão pelo pescoço e percebeu que estava sorrindo sozinha. O coração batia rápido, mas não havia medo ali. Havia um brilho novo, uma vontade que ela não sabia nomear. No andar de cima, o vento batia nas janelas do quarto, e o cheiro de maresia misturado à colônia dele parecia ter se infiltrado nas paredes. Ela encostou na sacada e olhou o mar escuro. A cidade parecia suspensa entre o som das ondas e o próprio silêncio. Por um instante, tudo pareceu fazer sentido. O trabalho, o convite, o olhar, o risco. E foi ali, entre o eco distante do mar e a lembrança da voz dele, que entendeu. Às vezes, o destino não dá avisos, só empurra. O jantar terminou, mas a faísca entre eles seguia acesa, e o próximo movimento não viria com aviso. No dia seguinte, o vento soprava quente naquela tarde, e o som da água parecia se espalhar pelo ar, misturando-se ao farfalhar das folhas e ao riso distante de turistas despreocupados. Viviane havia encerrado as reuniões da manhã, e pela primeira vez em dias se permitiu um intervalo. O sol forte de Fortaleza parecia pedir rendição, e ela, cansada, decidiu atender.
Desceu até a piscina com uma toalha branca sobre os ombros e a promessa de pensar em nada. A água refletia tons de azul quase cegantes. Ela mergulhou sem pressa, sentindo o corpo perder o peso da rotina. Quando emergiu, prendeu o cabelo num coque improvisado e apoiou os braços na borda, observando o movimento do mar ao fundo. Por um momento, esqueceu que havia responsabilidades, compromissos e olhares atentos à sua volta. Do outro lado do pátio, Alexandre caminhava em direção ao restaurante do hotel, celular na mão, lendo mensagens do setor financeiro. Foi quando a viu. O reflexo da luz na pele dela, o gesto leve, o sorriso despreocupado. E algo dentro dele se deslocou, sem aviso. Ela parecia outra pessoa. Não a profissional precisa e firme de sempre, mas alguém que ria sem filtros, que se permitia o silêncio e a leveza. E esse contraste o desarmou. Alexandre, chamou Henrique, surgindo atrás dele com uma pasta de relatórios. Está tudo certo para o fechamento de amanhã? Sim, respondeu sem virar o rosto. Henrique seguiu o olhar dele e sorriu de canto. Bonita, não? Alexandre não respondeu. A frase veio carregada demais para o momento. Ele guardou o celular no bolso e fingiu observar a estrutura do hotel. Por dentro, porém, a cena se movia em câmera lenta. Viviane na água. Um hóspede que se aproximava. Uma conversa leve demais para o gosto dele. Ridículo, pensou, tentando afastar o incômodo. Mas o incômodo não saiu. Cresceu, feito nó. Viviane, sem perceber o público que a cercava, ajeitou a toalha ao sair da piscina. Um dos convidados do evento, jovem demais para parecer profissional, confiante demais para disfarçar o interesse, puxou conversa. Não acredito que está trabalhando nesse calor. Ela riu. Alguém precisa fingir que tem disciplina. O rapaz insistiu com uma piada sobre trabalho demais e sol de menos. Ela respondeu com educação, mas sem entusiasmo. Ainda assim, a imagem dos dois conversando foi suficiente para que Alexandre travasse os maxilares. Henrique o observou de lado. Aconteceu alguma coisa? Nada, respondeu rápido. Só pensei em revisar os números do projeto. Claro. O tom de Henrique vinha carregado de ironia disfarçada. Trabalho é sempre a melhor desculpa. Alexandre desviou o olhar e caminhou até uma das colunas, mantendo distância. A brisa morna trouxe o cheiro da água salgada misturado ao perfume de Viviane, e aquilo o desarmou mais uma vez. Ela agora ajeitava os óculos escuros, rindo de algo que o rapaz dizia, sem imaginar o efeito que provocava a poucos metros dali. Um funcionário do hotel passou oferecendo água de coco, quebrando a tensão invisível do ambiente. Alexandre agradeceu, apenas para ter o que fazer com as mãos. O olhar, porém, teimava em voltar. Viviane, do outro lado, pegou o celular. Uma mensagem piscava de Mariana, colega da equipe. Mulher, aproveita esse sol. E se o chefe aparecer, finge que está testando a logística da piscina. Viviane soltou uma risada curta. A resposta veio automática. Tarde de pesquisa de campo. Relatório em breve. Seu humor leve durou pouco. Quando levantou os olhos, seus olhares se cruzaram. Por um segundo, o tempo pareceu hesitar. Alexandre manteve o rosto sério, mas o olhar dizia o que ele tentava esconder. Viviane franziu a testa, sem entender a mudança súbita. Ele desviou primeiro. Recolheu os papéis, ajeitou o paletó e seguiu em direção ao saguão com passos firmes, como se fugir fosse o único gesto possível. Viviane acompanhou o movimento dele por instinto, sem saber explicar por que aquele simples olhar havia deixado o ar mais pesado. Voltou para a borda da piscina e mergulhou de novo, como se a água pudesse silenciar o coração. Quando emergiu, o mundo parecia mais quieto. O rapaz que conversava com ela havia se afastado, e o barulho das risadas ao redor diminuíra. Só restava o som suave das ondas e o eco distante do próprio pensamento. Do alto da varanda, Alexandre observava. O reflexo da água tremia no rosto dele. O sol forte não impedia a sombra que começava a crescer por dentro, aquela que nasce quando a admiração começa a doer. Ele respirou fundo, tentando se convencer de que ainda tinha controle,
Mas o coração, como a água, já tinha transbordado. Viviane, sem saber que era observada, sorriu de leve ao sentir o vento secar os cabelos. Não pensava nele, e talvez fosse isso que mais o incomodava. Viviane se afastou da piscina, acreditando que o dia terminava ali. Mas Alexandre já sabia que aquela sombra dentro dele não voltaria a dormir, e o que viria depois não seria mais leve. O sol da manhã entrava pelas janelas do escritório com força demais para um dia que começava em silêncio. O ar-condicionado zumbia alto, incapaz de aliviar a sensação de calor e de pressa. Viviane chegou mais cedo, determinada a revisar as planilhas antes da reunião geral. Ainda sentia o peso do olhar de Alexandre no dia anterior, aquele misto de reprovação e algo que ela não queria nomear. Tentava se concentrar nas tabelas, nas colunas de custos, em qualquer coisa que a mantivesse longe da lembrança da piscina. Henrique entrou alguns minutos depois com o mesmo sorriso de quem carrega boas notícias. "Dormiu bem?" perguntou, pousando uma pasta grossa sobre a mesa dela. "Tentei", respondeu sem erguer o olhar. "Ótimo, porque hoje vai precisar de fôlego." Ele se afastou antes que ela pudesse perguntar o motivo. Minutos depois, a sala de reuniões foi se enchendo de vozes e passos. Alexandre chegou por último, postura impecável, rosto indecifrável. Cumprimentou todos com a polidez de sempre, mas não olhou diretamente para Viviane. Aquilo doeu mais do que qualquer palavra poderia. Henrique assumiu a fala, projetando na tela principal uma sequência de números e gráficos. "Detectamos um erro grave na planilha de custos do projeto piloto. Um desvio de quase 10% no orçamento." Um murmúrio percorreu a mesa. Viviane sentiu o estômago afundar. "Isso não pode estar certo", ela disse, tentando manter a calma. "Revisei cada linha ontem à noite." Henrique folheou alguns papéis, teatral. "Pois é, o problema é que o arquivo usado para essa apresentação de hoje está no seu nome." E virou o monitor, exibindo a assinatura digital dela no rodapé. Alexandre permaneceu em silêncio por um instante. A tensão se esticou no ar como fio prestes a romper. "Viviane", disse enfim, "consegue explicar?" O tom não era de acusação, mas de frieza. E essa frieza a feriu mais do que qualquer dúvida. "Esse arquivo foi alterado. Eu não mexi nesses números", respondeu a voz firme, embora o coração disparasse. "Está dizendo que alguém adulterou o documento?" perguntou Henrique, fingindo surpresa. Ela o encarou e a ironia nos olhos dele confirmou o que o instinto já gritava. Alexandre fechou o laptop devagar. "Vamos verificar os registros. Até lá preciso que todos se concentrem no cronograma." A reunião seguiu, mas as palavras se tornaram ruído. Viviane mal ouvia. Via apenas o reflexo da própria imagem na tela, pequena e desfocada. Quando todos saíram, ficou para trás, revendo o arquivo linha por linha. Os números realmente estavam diferentes. O erro parecia intencional. Henrique voltou à sala, fingindo distração. "É uma pena, não é?" disse, apoiando-se na mesa. "Um deslize e todo o trabalho vai por água abaixo." "Por que você faria isso?" perguntou sem encará-lo. "Eu?" riu baixo. "Não fiz nada. Só mostrei o que estava lá." Ela respirou fundo, tentando conter a raiva. "Você não quer o projeto. Quer me ver cair." "Cuidado, Viviane. Às vezes, quando alguém sobe rápido demais, esquece de olhar quem está logo atrás." Alexandre apareceu na porta, interrompendo a troca. "Henrique, preciso de você um minuto." Henrique recolheu a pasta, lançou um último olhar de deboche e saiu. O silêncio que ficou era espesso. Viviane manteve os olhos na tela, fingindo concentração. Alexandre se aproximou, devagar. "Eu quero acreditar em você", disse, baixo. "Mas preciso de fatos, não de sensações." Ela o encarou, magoada. "Eu achei que você já tivesse decidido em quem acreditar." Por um instante, o controle dele vacilou. "Não torne isso pessoal." "Já é." As palavras escaparam antes que pudesse pensar. Ele recuou um passo como quem reconhece um golpe. "Eu vou resolver isso", disse mais para si do que para ela. Quando ele saiu, Viviane desabou na cadeira.
O som do ar-condicionado parecia mais alto, quase cruel. Passou as mãos no rosto, respirou fundo e recomeçou. Se tentavam quebrá-la, teriam trabalho. As horas seguintes correram lentas. A equipe falava baixo pelos corredores. Alguns evitavam encará-la, outros fingiam normalidade. A confiança que ela construíra começava a rachar, não por culpa dela, mas pela dúvida plantada. No fim da tarde, recebeu uma mensagem curta de Mariana. Força! Gente assim se enrola no próprio veneno. Sorriu de leve, mas o sorriso não durou. Alexandre passou pela sala sem parar. Apenas um aceno distante, protocolar. Viviane acompanhou o movimento até ele sumir no corredor. Quis chamá-lo, mas engoliu o impulso. O orgulho e a mágoa travaram a voz. Mais tarde, ao sair, o calor parecia ter se multiplicado. O céu de Fortaleza estava tingido de laranja e cinza, e o vento trazia cheiro de mar misturado à poeira. Ela caminhou devagar até o estacionamento, sentindo o corpo cansado, o coração em desordem. O celular vibrou. Uma mensagem de Henrique, curta e venenosa. Nem sempre o melhor vence, Viviane. Às vezes, vence quem joga certo. Apagou a tela sem responder. Olhou o horizonte e respirou fundo. Sabia que o golpe não terminaria ali, mas também sabia que não seria ela quem cairia. Viviane acreditava que o silêncio dele era distância, mas era apenas o prelúdio da queda. A chuva começou antes do pôr do sol, fina, constante, batendo contra os vidros do hotel como se quisesse lembrar a todos que o céu também sabe desabar. Viviane estava sozinha na varanda do quarto, olhando a cidade de Fortaleza se desfazer sob o véu d'água. O vento trazia o cheiro de terra molhada e um leve frio raro por ali. Tentava colocar os pensamentos em ordem, mas tudo nela era tempestade. A dúvida, a dor e a lembrança de Alexandre se afastando sem dizer nada. Bateu à porta. Uma batida firme, hesitante apenas por dentro. Ela não precisou olhar para saber quem era. "Posso entrar?" A voz dele veio abafada pela chuva. Viviane demorou a responder. "Acho que sim." Alexandre entrou, molhado até o ombro. O paletó escuro colava ao corpo, o cabelo desfeito pela pressa. Ficou parado alguns segundos observando-a de longe. O ar entre os dois parecia carregar um campo elétrico invisível. "A investigação terminou", disse Alexandre, com voz contida. "Confirmaram que foi o Henrique quem mexeu na planilha. Só, não conseguiram provar que fez de propósito." Viviane respirou fundo. "Então você finalmente acreditou em mim?" Ele se aproximou um passo. "Eu sempre quis acreditar. Só tive medo de estar misturando o que sentia com o que via." Ela se aproximou um pouco. "Você teve medo de mim." Alexandre levantou o rosto e o brilho nos olhos denunciava o cansaço e o desejo de dizer o que vinha guardando. "Tive medo de perder o que me mantém inteiro." "E o que te mantém inteiro?" perguntou num tom suave, mas firme. "O controle", respondeu, rindo sem humor. "E você o roubou sem perceber." A chuva engrossou lá fora, marcando o ritmo do silêncio que se formou entre os dois. O ar parecia mais denso, como se a sala também esperasse o que viria a seguir. Viviane cruzou os braços, mas o gesto era mais de proteção do que de distância. "Henrique não vai parar." "Eu sei. Então precisamos decidir se enfrentamos juntos ou se cada um corre para o seu lado." Ele a olhou de um jeito que ela ainda não tinha visto, sem armadura, sem a defesa do homem racional. "Eu não quero correr. Nem de você, nem de nós." A confissão pairou no ar, morna e urgente. Viviane deu meio passo. O mundo parecia se contrair em volta dos dois. A chuva batia mais forte, o vento atravessava a varanda e o som do coração dela abafava qualquer outra coisa. "Alexandre", começou, mas ele a interrompeu com o olhar. "Não fala nada." Aproximou-se até sentir o calor da respiração dela. "A gente já falou demais." O beijo aconteceu como um trovão depois do relâmpago. Inevitável. Foi firme e lento, cheio de atraso. A chuva virou cenário, a cidade desapareceu. Só restaram pele, respiração e a certeza de que tudo que vinha sendo contido agora
encontrava saída. As mãos dele tocaram o rosto dela com a calma de quem finalmente encontra o lugar certo. O tempo se dissolveu entre o barulho da chuva e o calor dos dois, e por um instante, nada mais existia além daquele silêncio que falava por eles. O toque dele na nuca, o sabor da chuva na boca, o roçar de mãos que pediam abrigo e entrega. Nenhuma pressa, nenhum medo. O quarto foi ficando em meia luz, o barulho do vento se misturando à respiração. Ela sentiu o peso do dia se dissolver nos braços dele. A razão que sempre guiou suas escolhas se rendeu ao que o coração pedia. E Alexandre, que sempre temeu perder o controle, finalmente descobriu que amar é o único jeito de se entregar sem cair. A chuva escorria pelos vidros, desenhando linhas tortas como se o céu tentasse escrever o mesmo que eles sentiam. O mundo lá fora podia esperar. Ali, o silêncio dizia tudo. Horas depois, a tempestade começava a diminuir. Viviane ainda sentia o cheiro de chuva misturado ao perfume dele. Estavam lado a lado, sem precisar de palavras. E agora? Ela perguntou, a voz calma. Agora a gente encara o que vier. Ela sorriu, leve, pela primeira vez em dias. Isso soa quase como uma declaração. Talvez seja, ele sorriu de volta. Mas não vou dizer alto para não estragar. Do lado de fora o céu clareava em tons de cinza e rosa. O vento trouxe o cheiro de sal do mar, e Viviane pensou que talvez a vida fosse isso, tempestade e calmaria, uma dança que só faz sentido quando se aceita o ritmo. Viviane acreditava que a tempestade terminava naquela noite, mas o que vinha depois seria ainda mais difícil de enfrentar. A luz entrava pelas frestas da cortina, dourando o quarto com um brilho suave de recomeço. O som distante de carros e de uma gaivota solitária marcava o fim da tempestade da noite anterior. Viviane despertou devagar, sentindo o corpo leve, o ar ainda úmido de chuva. Por um instante não se moveu. Quis guardar aquele silêncio como se fosse algo raro. Alexandre dormia ao lado, o rosto mais calmo do que ela se lembrava de já ter visto. Ela ficou observando, como quem tenta entender o que mudou. Aquele homem tão acostumado ao controle agora respirava em paz, vulnerável e real. E era exatamente essa imperfeição que a fazia sorrir. Um feixe de luz atravessou a janela e parou sobre o lençol. Viviane passou os dedos por ali, distraída, até que ele abriu os olhos, ainda sonolento. — Que horas são? Perguntou a voz rouca. Horas de você admitir que não existe planilha capaz de prever isso. Ele riu, fraco, com o rastro de quem ainda não acreditava no que vivia. Você vai jogar essa frase na minha cara quantas vezes? Depende de quantas vezes você tentar racionalizar o inevitável. A troca veio leve, quase preguiçosa. Pela primeira vez, não havia tensão, nem dúvidas. Só a sensação de que, por um dia ao menos, o mundo podia esperar. Alexandre se sentou, passou a mão no cabelo e olhou para ela. Sabe o que é engraçado? Eu passei a vida achando que amar era perder o foco. Viviane sorriu. E agora? Agora acho que é o único jeito de enxergar com clareza. Ele falou simples, sem cerimônia. E ela sentiu a sinceridade na voz. Uma honestidade tranquila, sem promessas, sem exageros. Apenas verdade. Mais tarde, já vestidos, desceram para o café. O hotel ainda cheirava a chuva. O mar visto de longe parecia calmo, mas as ondas pequenas deixavam um som contínuo, como uma lembrança viva da noite anterior. No salão, alguns colegas comentavam sobre a reestruturação do projeto. As palavras apresentação final e novo orçamento pairavam no ar. Viviane manteve o foco no café preto à sua frente. Não queria misturar aquele instante íntimo com o peso do trabalho. Alexandre percebeu. Quer sair um pouco daqui depois da reunião? Perguntou baixo. Para onde? Não sei. Andar. Sem planilhas, sem relatórios. Só andar. Isso é quase uma proposta indecente para um diretor. Só se você prometer não me denunciar ao Conselho de Ética. O sorriso veio natural, cúmplice. A leveza que eles não sabiam que tinham perdido
voltava aos poucos, em pequenas provocações, em olhares que não precisavam de explicação. Durante a reunião, Viviane manteve a postura firme de sempre. Respondeu perguntas, apresentou ajustes e, pela primeira vez, viu Alexandre defendê-la com segurança diante da equipe. Henrique não estava presente, afastado oficialmente por licença médica, mas ela sabia que ainda restavam rastros do estrago que ele deixara. Quando tudo terminou, saíram juntos. O sol já havia voltado, o calor devolvia a cor às ruas. Caminharam sem pressa pela orla. O vento bagunçava o cabelo dela, e ele ajeitou com um gesto simples, quase automático. "Cuidado", disse. "O vento aqui é traiçoeiro." "Melhor do que gente traiçoeira", respondeu sorrindo. Ele riu, surpreso. "Você está começando a pegar o meu humor." "Errado. O seu humor é que está pegando o meu jeito." A gargalhada veio sincera, como se o som devolvesse a normalidade que ambos precisavam. No meio da tarde, o celular de Viviane vibrou. Uma mensagem de Dona Elza. "Filha, quando o coração acalma, é sinal de que ele finalmente entendeu onde quer ficar." Viviane leu devagar, e por alguns segundos ficou sem saber se a avó adivinhava o que estava acontecendo. Alexandre percebeu o sorriso dela. Mensagem boa? Daquelas que parecem vir de outro tempo. Ele se inclinou um pouco, curioso. "Posso ver?" Viviane entregou o celular ainda sorrindo. "À vontade." Alexandre leu rápido, os olhos parando nas últimas palavras. "Gosto dela. Fala pouco e acerta muito. É o talento das mulheres que já viram o mundo cair e continuar de pé." Ele ergueu o olhar com um leve tom de provocação. "Então vocês duas têm mais em comum do que eu imaginava." Ela olhou para ele sem dizer nada. Havia ternura naquele olhar, e também uma pontinha de medo. O tipo de medo que vem quando a felicidade parece simples demais para ser verdadeira. O vento voltou a soprar, trazendo o cheiro do mar e o som distante de risadas. O sol se inclinava devagar, tingindo o céu de tons dourados e rosa. Viviane encostou a cabeça no ombro dele, respirando fundo. Por um instante, tudo parecia se encaixar. Viviane acreditava que aquele amanhecer marcava o início de uma nova fase entre eles, mas estava longe de imaginar que o destino preparava a jogada mais arriscada. Henrique não havia desistido, e que o verdadeiro desafio ainda estava prestes a começar. O calor de Fortaleza pesava como um cobertor. O vento que vinha do mar trazia o cheiro salgado das ondas. Do quarto do hotel, o céu azul parecia calmo demais para o que estava prestes a acontecer. Viviane revisava os últimos apontamentos quando o telefone de Alexandre tocou. Ele atendeu em silêncio e, pouco a pouco, o rosto dele foi ficando tenso. Quando desligou, a voz saiu firme, mas abafada. A empresa travou. Ninguém consegue abrir os relatórios do projeto Verde Nova. Ela se levantou num sobressalto. Travou como? O sistema parou, e os investidores já estão cobrando explicações. Viviane sentiu o estômago afundar. Aquilo não era simples. Era o tipo de problema que podia apagar meses de trabalho. Alexandre ligou para Mariana, que ficara em Curitiba. A voz dela soou ofegante, cercada de barulho. "O sistema caiu", explicou. "E alguém apagou as cópias de segurança." O som do mar parecia distante, abafado pela tensão no ar. Mariana hesitou antes de continuar. Tinha encontrado uma cópia impressa de um relatório antigo com rabiscos familiares, os mesmos garranchos de Henrique. Viviane e Alexandre se entreolharam em silêncio. Ele havia mexido nos documentos antes de ser afastado, armando tudo com antecedência. O ar do quarto ficou pesado, o celular de Viviane vibrou de novo, e o coração dela desacelerou ao ver o nome na tela. Dona Elza falava com serenidade, como quem entende o peso das coisas sem se assustar com ele. Perguntou se estava tudo bem. Viviane contou, num fôlego só, o que acontecia. "Então respira", disse a avó. "Problema grande se resolve do mesmo jeito que roupa suja, um pedaço de cada vez." Viviane riu, fraca, mas sentiu o peito abrir. "E se der errado, vó? Então tenta de novo. Quem te ensinou a andar sabia que cair faz parte. Agora levanta e mostra o que aprendeu." Quando a ligação terminou, o quarto pareceu ganhar ar novo.
O relógio marcava 3 da tarde. Lá fora, o mar brilhava demais para tanto desespero. Alexandre falava com os investidores. Viviane, sozinha diante do notebook, começou a procurar. Abriu pastas antigas, conferiu versões esquecidas, vasculhou cada canto como quem tenta salvar uma lembrança. O suor escorria pela testa e o som das ondas servia de metrônomo para o coração. Por um instante, pensou em desistir. Então o destino cedeu. Entre dezenas de arquivos, uma planilha se abriu, intacta, como se tivesse esperado por ela. Achei, murmurou quase sem voz. Tá tudo aqui. Alexandre se aproximou devagar e o olhar dele misturava alívio e cansaço. Você acabou de salvar a empresa. Viviane encostou na cadeira, exausta, e deixou o vento quente da varanda bagunçar o cabelo. Lá fora, o mar seguia no seu vai-vem tranquilo, como se o mundo tivesse voltado a respirar. Em Curitiba, Henrique observava o reflexo do céu cinza num copo de café. À frente dele, Rogério, o antigo analista da Vortex, mexia a colher, inquieto. Ela conseguiu recuperar tudo, disse sem erguer os olhos. Henrique ficou em silêncio por um momento. O olhar distante, o rosto impassível. O Verdenova era o meu trabalho. Eu criei a base, os relatórios, o conceito. A voz saiu baixa, sem pressa. Aí decidiram que o projeto precisava de um rosto novo. Deram para ela. Rogério engoliu seco. Viviane não fez por mal. Henrique sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Ninguém faz por mal quando está subindo, Rogério. Só esquecem quem empurrou o primeiro degrau. O garçom passou recolhendo xícaras. Henrique continuou olhando para o café frio, o tom agora firme, gelado. Se querem tanto o brilho, vão descobrir quanto dói quando a luz apaga. Está na hora do plano B. De volta à fortaleza, as luzes da orla se acendiam, refletindo no mar escuro. Viviane e Alexandre ficaram à varanda, sem pressa de falar. O silêncio entre eles carregava exaustão e cumplicidade. Ele não vai parar, vai? Perguntou ela. Não, respondeu ele, sem desviar os olhos do horizonte. Mas agora a gente sabe quem é. Viviane assentiu. O vento soprou, trazendo o cheiro de sal e noite. O sol se despedia atrás das nuvens e por um instante tudo pareceu calmo outra vez. Viviane acreditava que, ao recuperar os arquivos, o pior havia passado, sem imaginar que Henrique guardava o golpe mais perigoso e que o destino do projeto Verdenova dependeria das próximas horas. No dia seguinte, o sol de Fortaleza já queimava o ar quando Viviane e Alexandre chegaram ao centro de convenções. Do lado de fora, o vento trazia o cheiro salgado do mar, e dentro, o murmúrio de vozes formava uma mistura de ansiedade e expectativa. Era o dia da apresentação oficial do projeto Verdenova. Ela ajeitou a pulseira no pulso, respirando fundo. Alexandre, ao lado, mantinha o semblante calmo, mas os dedos tamborilavam no crachá. Havia meses de trabalho, tensão e apostas naquele palco. Tudo o que vivenciaram, os erros, a culpa, a reconciliação, os trouxera até ali. Vai dar certo, disse ele num tom baixo, mais para si do que para ela. Viviane apenas assentiu. Sabia que aquela frase, no fundo, era uma prece. O auditório estava lotado. Representantes de empresas, jornalistas, políticos e investidores aguardavam atentos. O nome Verdenova já circulava pelas redes como promessa de inovação ambiental e responsabilidade social. As luzes diminuíram. O som do microfone preencheu o espaço. Alexandre foi o primeiro a subir. O aplauso foi educado, contido. O tipo de saudação reservada a quem se espera ouvir antes de julgar. Ele abriu os braços, pronto para iniciar a apresentação. E naquele exato instante, as telas gigantes atrás dele piscaram. Primeiro, um ruído leve, quase imperceptível. Depois, tudo apagou. O silêncio foi imediato e estranho, como se o ar tivesse parado. O que aconteceu? Murmurou uma das técnicas de som. As luzes do palco começaram a oscilar. A plateia se inquietou. Alguns celulares se ergueram, filmando. Nos bastidores, Viviane olhou o painel principal.
O sistema travado, o arquivo desaparecido da sequência. Não era erro comum. Não era falha. Era sabotagem. A mais de 2.000 quilômetros dali, em Curitiba, Henrique observava a transmissão no notebook com as persianas fechadas. O reflexo da tela iluminava o rosto dele. "Agora deixa no escuro", disse ao telefone a voz seca. O hacker do outro lado respondeu algo breve e o ruído da chamada terminou. Henrique recostou-se na cadeira, os dedos entrelaçados. A expressão era tranquila, quase satisfeita. Vamos ver como ela fala sem o brilho da tela. No palco, Alexandre tentava reconfigurar o equipamento, mas as telas permaneciam pretas. Viviane o tocou de leve no braço. "Deixa comigo." Mas sem imagens. O projeto não nasceu de um slide, Alexandre. Viviane pegou o microfone com as duas mãos, o rosto sereno, mas os olhos vibrando. Respirou fundo, sentindo o peso do silêncio que tomava o auditório. A tela atrás dela continuava apagada, mas agora já não importava. "A tecnologia às vezes falha", começou, a voz firme e clara. "Mas o que a gente acredita de verdade, isso continua de pé." O Verdenova nasceu de uma pergunta simples: o que acontece quando o ser humano decide cuidar da Terra com o mesmo carinho que cuida da própria casa? Ela deu um passo à frente, o olhar percorrendo as fileiras. Desde o início, esse projeto nunca foi sobre dados frios ou gráficos que impressionam. Foi sobre pessoas, sobre comunidades inteiras que aprenderam a plantar, a esperar o tempo da colheita, a devolver à natureza o que ela sempre nos deu. O Verdenova é sobre recomeços, sobre o poder de reparar o que parecia perdido. Fez uma pausa curta, não por dúvida, mas por emoção. Eu vi homens e mulheres sujando as mãos de terra e sorrindo como quem reencontra um pedaço de si. Vi crianças que nunca tinham tocado numa semente descobrirem o prazer de ver algo brotar. Isso não cabe numa planilha. Isso cabe no coração. Alguns aplausos isolados começaram, tímidos, mas logo cessaram, porque ninguém queria interromper. A gente fala muito de sustentabilidade, mas pouca gente entende que ela começa nas escolhas pequenas. Ela começa quando você decide não desistir, mesmo quando o chão parece seco demais. Quando você escolhe acreditar que uma semente ainda pode nascer, mesmo depois da tempestade. E é isso o que o Verdenova representa. Ela respirou mais fundo e a voz ganhou uma leve vibração. "Hoje, eu não quero que vocês vejam um gráfico bonito ou um número que brilhe. Quero que vejam o que é feito quando a coragem encontra o propósito, quando o medo dá lugar ao compromisso. O Verdenova é o reflexo de cada pessoa que acredita que mudar o mundo não é sonho, é trabalho e é amor." O público se manteve em silêncio, completamente tomado pela força daquelas palavras. O som distante do mar se misturava à respiração coletiva da sala. "E se hoje as imagens sumiram?" continuou baixando o tom. "Talvez seja só para lembrar que nem tudo que é verdadeiro precisa ser mostrado. Às vezes, a luz se apaga para que a essência apareça. E é isso o que o Verdenova é: essência, persistência e fé no que renasce." Ela baixou o microfone e por um segundo ninguém se moveu. Então os aplausos começaram, primeiro suaves, depois firmes, crescendo até virar um coro de aprovação que preencheu todo o auditório. E como se o universo acompanhasse o ritmo, as telas acenderam de novo, exibindo imagens de florestas, rios e rostos que sorrindo diante do verde. Em Curitiba, Henrique fechou o notebook com um estalo. O hacker ainda falava no fone. O sistema se restabeleceu sozinho. Não deu para manter. Henrique não respondeu. Ficou ali imóvel, olhando o próprio reflexo na tela preta. O som distante da chuva começou a bater na janela. "Ela sempre teve sorte", murmurou. Rogério, encostado à porta, observava em silêncio. "Ou talvez competência", respondeu. Viviane e Alexandre saíram do auditório juntos, os aplausos ainda ecoando atrás deles. Ela tirou o crachá e passou a mão no rosto, exausta. "Nunca mais quero ouvir o som de uma tela apagando." Alexandre riu, baixo.
Vai pensar que o desastre virou a parte mais bonita. Às vezes é o que o destino faz com a gente, respondeu ela sorrindo cansada. Apaga a imagem para deixar só a essência. O vento do mar de Fortaleza entrou pelo corredor, leve e quente. Viviane acreditava que o caos tinha ficado para trás, sem imaginar que, em Curitiba, o silêncio de Henrique já anunciava o preço da própria derrota. O sol nascia devagar sobre Fortaleza, tingindo o céu com tons de dourado e rosa pálido. O mar parecia calmo, e o vento trazia o cheiro de sal misturado ao de terra molhada. No hotel, Viviane despertou antes do despertador. Ficou um tempo sentada à beira da cama, observando a cidade lá fora. Tudo parecia mais leve, como se a própria paisagem respirasse alívio. O celular vibrava sobre a mesa, e o nome de Mariana apareceu na tela. A voz dela, do outro lado da linha, veio com um suspiro longo, o tipo de alívio que se sente depois da tempestade. A auditoria havia confirmado o que todos desconfiavam. O ataque partira de Curitiba, do computador de Henrique. A empresa divulgaria a demissão formal ainda naquela manhã. Viviane ouviu em silêncio, os dedos entrelaçados no colo. Quando desligou, não sentiu triunfo nem vingança. Apenas uma paz estranha, como quem termina um livro intenso e percebe que o fim não é castigo, é descanso. Em Curitiba, o céu estava encoberto. Henrique permanecia diante do computador desligado, observando o reflexo do próprio rosto na tela. O apartamento parecia menor, o ar mais denso, e o som distante do trânsito vinha abafado pelas cortinas fechadas. Rogério entrou sem fazer barulho. Olhou o ex-chefe por alguns segundos antes de falar. A voz dele era calma, mas carregava tristeza. Disse que ele havia sido o melhor, até esquecer o que o fazia grande. Henrique não respondeu. Apenas soltou um riso seco, de quem já entendeu tarde demais. Quando Rogério saiu, o silêncio ficou pesado. Henrique percebeu que, mais do que o emprego, perdera a própria sombra, aquela imagem que acreditava controlar. No Congresso, em Fortaleza, o projeto Verdenova se tornara o assunto principal. As pessoas comentavam a coragem de Viviane e o improviso que havia transformado um desastre em vitória. As manchetes falavam sobre a mulher que emocionou um país com palavras. Viviane e Alexandre foram convidados para uma entrevista. Sob as luzes e câmeras, ela contou a história com serenidade, a voz doce e firme. Disse que o Verdenova não era um projeto sobre meio ambiente, mas sobre recomeços, e sobre o quanto ainda é possível mudar, mesmo quando tudo parece tarde demais. Alexandre a olhava em silêncio, com uma expressão que misturava orgulho e afeto. Quando as gravações terminaram, ele apenas sorriu, e ela retribuiu sem precisar de palavras. Havia entre os dois algo que dispensava explicações, a cumplicidade de quem atravessou a mesma tempestade. Mais tarde, caminharam pela praia, o som do mar apagando qualquer vestígio de pressa. O vento bagunçava o cabelo dela, e o sol se despedia devagar, tingindo o horizonte de laranja. Eles andaram lado a lado, sem dizer quase nada, apenas compartilhando o silêncio confortável de quem entende que algumas vitórias não precisam ser celebradas em voz alta. Viviane parou por um instante e olhou o mar. Pensou em tudo o que viveu, os erros, as perdas, as dúvidas. Percebeu que nada daquilo fora em vão. Cada queda tinha sido uma forma de aprendizado, e cada dor, um empurrão para o que ela era agora. Em Curitiba, Dona Elza assistia à entrevista da neta na televisão. O rosto de Viviane preenchia a tela, e a senhora, sentada na poltrona preferida, deixava o sorriso crescer aos poucos. O olhar dela se encheu de brilho. Murmurou baixinho como se conversasse com o tempo. Sabia que ela ia dar conta. Pouco depois, as duas se falaram por chamada de vídeo. A conversa foi breve, cheia de ternura. A avó disse que coragem não é o contrário do medo, é o que nasce dentro dele. E Viviane, com os olhos marejados, apenas assentiu, sentindo cada palavra como um abraço. Naquela noite, de volta ao hotel, Viviane abriu a varanda e deixou o vento entrar. Alexandre se aproximou, trazendo 2 xícaras de café. Ficaram em silêncio lado a lado, observando o mar que agora parecia espelhar paz.
Ele encostou o ombro no dela e o gesto bastou. Não havia promessas nem planos grandiosos. Havia presença. Viviane olhou o horizonte e entendeu, de um jeito simples e bonito, que o Verdenova nunca tinha sido só um projeto. Era o espelho da própria vida, feita de recomeços, raízes e coragem para florescer de novo. 6 meses haviam passado desde a manhã em que o Verdenova iluminou Fortaleza. O tempo parecia ter se ajeitado, como se a vida finalmente tivesse encontrado o compasso certo. Em Curitiba, o frio do outono voltava a cobrir os telhados com neblina, e o cheiro de café fresco escapava das casas nas primeiras horas do dia. Viviane agora dividia a rotina entre o litoral nordestino e a sede da Vortex, na capital paranaense. O projeto havia crescido, ganhado novos parceiros e transformado paisagens inteiras, mas mais do que isso, transformara pessoas. Era bonito perceber que o verde que antes estava nas telas agora florescia em lugares reais. Naquela manhã, o som mais doce vinha da cozinha. Dona Elza mexia uma tigela de bolo enquanto cantarolava baixinho uma canção antiga. Viviane entrou descalça, o cabelo preso de qualquer jeito, com o cheiro do café grudado na roupa. Vó, esse cheiro tá me matando de fome. É bolo de milho, minha filha. O mesmo que você pedia todo aniversário. Viviane riu, encostando-se à pia. E ainda tem aquele segredo que você nunca revelou? Claro, se eu contar, o bolo perde o encanto. Alexandre apareceu logo depois, trazendo um buquê de flores simples, colhidas no quintal da vizinha. Trouxe reforço para a cozinha. Dona Elza olhou o gesto e respondeu com o humor doce de quem entende mais do que diz. Homem que traz flor em vez de opinião, esse sim já aprendeu alguma coisa. A risada dos três encheu a casa, misturada ao som do forno e ao perfume de bolo assando. Era uma manhã comum, mas com um brilho de paz que só vem depois de tempos difíceis. Enquanto o café era servido, Dona Elza observava o casal com olhos cheios de carinho. Viviane falava animada sobre as viagens e os novos projetos do Verdenova. Alexandre, mais contido, ouvia com aquele sorriso sereno de quem encontra beleza no entusiasmo do outro. Sabe o que eu mais gosto nesse trabalho? Disse Viviane, ajeitando a xícara nas mãos. É ver que o que parecia impossível agora cresce sozinho. Igual a você, respondeu a avó sem pensar muito. Você também aprendeu a crescer de dentro para fora. Viviane se comoveu com a simplicidade da frase. Abraçou a avó por trás, encostando o rosto em seu ombro. Acho que só aprendi porque tive boas raízes. Dona Elza sorriu acariciando a mão da neta. E porque o vento te ensinou a dobrar sem quebrar, minha filha. Quando o bolo ficou pronto, todos foram para a varanda. O sol atravessava o vidro, aquecendo o ar frio da manhã. O jardim da frente estava cheio de pequenas flores amarelas, plantadas por Viviane meses antes, quando voltara de Fortaleza. Ela olhou as flores e pensou em tudo que havia mudado. Não havia mais urgência, nem medo. Apenas uma serenidade nova, o tipo que vem quando o coração entende o próprio ritmo. Alexandre se aproximou e encostou o ombro no dela. 6 meses, e você ainda duvida que o destino sabe o que faz? Às vezes ele se atrapalha um pouco, respondeu, sorrindo de canto. Mas quando acerta, acerta bonito. Dona Elza, ouvindo de longe, levantou a xícara e completou com humor. O destino só não gosta de gente que duvida demais. O sol já tocava o fim da tarde quando Alexandre se aproximou, o olhar quieto, cheio de certeza. Vivi. Eu achava que precisava controlar tudo para ser feliz. Aí você chegou e me ensinou que paz é o contrário disso. Ela sorriu leve, sem desviar o olhar. E você me ensinou que amor não é quem fica, é quem fica certo. O vento soprou, espalhando o cheiro doce do bolo, e o silêncio entre eles bastou para dizer o resto. Riram juntos, e o riso pareceu se misturar ao canto dos pássaros que cruzavam o céu. O resto do dia passou devagar. Nenhuma pressa, nenhuma tensão. Só o cheiro do bolo, o calor do café e o som leve das conversas boas. Quando o entardecer chegou, o jardim já estava coberto de sombra e cor. Viviane respirou fundo, sentindo que finalmente estava onde devia estar.
Viviane e Alexandre entenderam que o amor não é o fim da jornada. É o solo onde tudo começa de novo. E que algumas vitórias não se medem em aplausos, mas na calma de quem, depois da tempestade, aprendeu a florescer. E você já teve um tempo das flores assim? Diga de que cidade você acompanhou. Quero saber onde a vida também tem florescido. Ah, e convido a se inscrever no canal para não perder nossas próximas histórias apaixonantes. Obrigado pela sua companhia até aqui. Que a presença de Deus traga paz ao seu coração. Um forte abraço e nos vemos na próxima narrativa.